Olá, seja bem-vindo. Esta é a segunda parte da aula sobre a seidade de Deus. E como temos visto nas aulas anteriores, sobre essa questão da necessidade de compreendermos o ser de Deus a partir daquilo que ele revelou de si mesmo, que está contido nas Sagradas Escrituras. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos alguns aspectos, e um dos aspectos tratado, e que está sendo tratado inclusive agora, é cerca da aceidade de Deus, ou seja, Deus existe por si mesmo. Bom, na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas implicações teológicas acerca da questão da aceidade. Como você pode ver aí no nosso slide, a aceidade e os atributos incomunicáveis. A aceidade não é um atributo isolado, mas é um fundamento lógico e teológico do qual acabam decorrendo todos os outros atributos incomunicáveis de Deus. Então nós iremos examinar de forma breve algumas conexões com esses atributos. Inclusive, alguns desses atributos serão estudados em outro momento, em uma outra aula, ainda sobre o módulo Doutrina de Deus. Bom, para nós acompanharmos aqui, nós destacamos aqui no nosso slides, né, a eternidade. A eternidade. Se Deus existe por si mesmo, ele não pode ter começado a existir em algum momento, pois todo início pressuporia uma causa anterior, o que contraditaria sua autoexistência. Por isso, a aceidade implica necessariamente a eternidade. Deus é desde a eternidade até a eternidade, como diz o Salmos 90 e o verso 2. Bom, é necessário entender que tanto a eternidade, ela é ligada à autoexistência de Deus, ou seja, a aceidade de Deus, não estão separados, mas uma coisa vai puxando a outra. Como nós conferimos aí em Salmos 90 e o verso 2, diz que o Senhor, ele é desde a eternidade até eternidade. Tá? Um outro ponto que a aceidade também está ligada é a imutabilidade. Bom, a imutabilidade de Deus é um concomitante necessário de sua aceidade. Se Deus dependesse de algo externo para se completar ou mudar, ele não seria plenamente o a ser. A perfeição absoluta de um ser autoexistente não admite nem acréscimo e nem diminuição. Malaquias, nós vamos fazer essa conferência no texto sagrado, eu vou abrir minha Bíblia aqui. Malaquias, por exemplo, capítulo 3 e o versículo de número 6, nos mostra que o nosso Deus, ele é imutável. Tem muita gente que faz uma leitura rasa e acaba tentando pegar textos isolados para falar sobre, que Deus mudou, Deus falou que ia fazer e não fez, ou fez e disse que não ia fazer. Mas lembrando que nós não podemos pegar textos isolados para formar nossa teologia. Todo texto bíblico deve ser lido e interpretado dentro do seu contexto histórico, dentro da gramática textual que é exigida pelo texto, para que se possa compreender o que aquele texto ele quer nos dizer. Mas quando abrimos a nossa Bíblia, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o texto diz claramente, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Você lembra que nós lemos em Êxodo 13, 3 e o versículo 14, quando o Senhor diz, eu sou o que eu sou, né? Perceba que aqui nós temos essa conotação, porque eu, o Senhor, não mudo. Então perceba que em Deus não há variação, em Deus não há oscilações, ele é o que ele é. Então, como bem explicado, a imutabilidade de Deus é um concomitante necessário para a sua autoexistência. Se Deus dependesse de algo externo para se complementar ou mudar,
né, ele não seria plenamente, como nós já falamos, o a ser. Ou seja, a perfeição absoluta de um ser autoexistente não admite acréscimo e nem mudança. Então aqui nós percebemos claramente que Deus não muda. E Tiago complementa dizendo que em Deus não há variações de dúvida. O nosso Deus, ele não muda. Um outro aspecto ou um outro atributo que está ligado à seidade é a infinitude. A independência divina implica também a ausência de limites externos. Um ser que depende de nada e de ninguém para existir não pode estar circunscrito por nenhuma fronteira espacial, temporal ou qualitativa imposta de fora. Daí a infinitude divina. Deus não se limita à fronteira. Por isso que depois nós podemos falar até da onipresença de Deus. Não existe limite temporal, espacial. Deus, ele é um ser infinito. Ele pode estar aonde ele quer, na hora que ele quer, porque nenhuma lei física, espacial, pode delimitá-lo. Não há nada que possa impedir Deus de ir e vir aonde quer e estar aonde estiver ao mesmo tempo. Então é importante nós entendermos esse conceito que está totalmente ligado à seidade de Deus. Um outro ponto muito importante é a onipotência e a sabedoria e a soberania de Deus. Bom, por não depender de nenhuma força externa para agir, Deus possui em si mesmo todo o poder necessário para realizar o seu propósito eterno. Eu acho que nós podemos dar uma conferida no que o texto sagrado nos diz em Efésios. Efésios, eu vou abrir minha Bíblia aqui para nós conferirmos esse texto. Efésios, capítulo 1 e o versículo 1. Vamos ver como Paulo começa nos dizendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vive em Éfeso. Agora, lendo o versículo 11, diz assim, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então você percebe que Deus ele faz qualquer coisa segundo o conselho da sua vontade e não pode ser impedido, não pode ser barrado. Talvez esse é um ponto que nós também enxergamos que hoje muitas pessoas não conseguem conceber a ideia de um Deus soberano, principalmente quando toca no aspecto do livre-arbítrio, ou seja, Deus precisa se sujeitar à vontade humana. Porque os homens acham que esse Deus, se fizer contrário àquilo que eles querem, ele está violando a vontade. Isso é um grande problema. Deus não viola a vontade. Tudo corrobora para o seu propósito. Bom, então entendendo que Deus, ele é soberano, que ele possui a capacidade de agir e realizar tudo conforme o seu eterno propósito, exercendo sua soberania sem necessitar da cooperação ou permissão ou de qualquer recurso alheio. Deus não precisa de autorização. Vamos entender uma coisa. Deus não precisa de autorização. O ser humano, às vezes, na sua finitude, nas suas limitações, acha que tem que olhar para Deus e dizer, Deus, Criador, sustentador, eu te permito. É o contrário. É nós que temos que viver de acordo às permissões de Deus. E não Deus viver de acordo às nossas permissões. É nós que devemos nos sujeitar a Deus. E não Deus sujeitarmos a nós. Esse é um tema que hoje, nos dias atuais, é muito complexo, porque muitas pessoas querem ser soberanas em suas vontades. Elas aceitam que Deus tenha que se sujeitar às suas ideias, à sua vontade final. E isso, é claro que não é bíblico, porque esse Deus é soberano. Lembrando que nós estamos ligando
a soberania, a aceidade de Deus, ou seja, aquele que é autoexistente, aquele que é ser necessário, ou seja, tudo necessita dele para viver. Um outro aspecto muito importante que está ligado à aceidade de Deus é também, de fato, a providência divina. É precisamente porque Deus é autossuficiente e não carece de nada que ele pode sustentar e governar livremente toda a criação. Então, você entende? Deus não carece, Deus não precisa de autorização. É por isso que ele pode sustentar e governar toda a criação livremente. Como nós podemos verificar aqui, ó, em Colossenses, eu vou abrir a minha Bíblia, Colossenses capítulo 1, e o versículo de número 17. Vamos fazer uma análise de Colossenses, capítulo 1 e versículo 17. O texto sagrado diz assim: ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo... Não, presta atenção. Nele, tudo subsiste. É nele que tudo subsiste. Não há nada que subsista fora de Deus. Então, nós precisamos entender que é porque ele é aquele que é autossuficiente e não carece de nada que ele pode providenciar, sustentar, né, as necessidades de sua criação, sem ser ele mesmo sustentado ou limitado por aquilo que sustenta. A providência é, portanto, a expressão gratuita do amor de Deus pleno e não busca ele não busca algo que lhe falte. Então perceba, quando Deus nos providencia o ar, a matéria, o pão, ele está nos dando uma fonte de sustento por seu próprio amor. Bom, em suma, a aceidade funciona como uma espécie de chave mestra, uma hermenêutica para a compreensão de toda a doutrina de Deus. Cada atributo subsequente pressupõe que desenvolve uma verdade fundamental de que Deus é em si mesmo e por si mesmo plenamente. Bom, se nós não entendemos a questão da aceidade, você não vai conseguir compreender as demais questões. Então, você percebe que quando nós tratamos esta questão da aceidade, é como se fosse uma chave hermenêutica. É a partir da aceidade, da autoexistência de Deus, que nós vamos conseguir agora olhar para os demais atributos sem ter problema algum. Se você não entende que Deus, ele não necessita, ele não depende, ele é autossuficiente em si mesmo, ou seja, ele é um Deus que não depende de força alguma externa dele mesmo, que você não consegue compreender os demais atributos, tá? Bom, seguindo aqui então, dando sequência ao nosso estudo, nós podemos então aqui ter algumas aplicações pastorais para podermos trabalhar e estudar esse tema, tá bom? Bom, vamos lá entender. Já entendemos que Deus, ele é autossuficiente, que Deus não depende de nada, Deus não depende de ninguém, porque ele está acima, tudo é sustentado por ele, dele deriva todas as outras coisas, ele é o ser necessário, os demais são ser contingentes. Então nós precisamos trazer aplicações para a nossa vida, porque se eu não entender que Deus é o ser necessário, aí o que acontece? Eu vou inverter os papéis. Ao invés de eu enxergar Deus como o ser necessário, eu me tornarei o ser necessário ao invés do ser contingente. E nós não devemos pensar assim. Nós devemos entender que tudo necessita da pessoa e do ser, do poder de Deus, tá? Então a doutrina da aceidade, embora elevada em sua formulações teológica, possui implicações profundamente práticas para a vida cristã. E aí nós vamos destacar aqui alguns pontos, tá, dessas aplicações na nossa vida, que são muito centrais. Por exemplo,
nós podemos falar aqui acerca da humildade. Isso é extremamente interessante, porque Deus não depende de nada. Deus não precisa de nada. E mesmo assim, ele nos ama. Reconhecer que Deus não depende de nós, nem de nossa adoração, nem de nosso serviço, e nem da nossa existência, é o antídoto mais radical contra o orgulho espiritual. Nós lemos em Atos, capítulo 17, versículo 25, que Deus é quem dá tudo a nós. É Deus quem nos concede, e não ao contrário. Portanto, toda contribuição humana à obra de Deus é, na verdade, um fruto da graça que ele mesmo concedeu primeiro. Então, nós precisamos tirar esse aspecto orgulhoso, né? E cuidado, muito cuidado, você que é aluno, você que frequenta a sua igreja, cuidado para que esses ambientes não te influenciem a um entendimento de que Deus depende de você, que se você não for na igreja, Deus vai ficar triste. Se você não for no culto, Deus vai ficar chateadinho. Não, 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 não. Cuidado, cuidado. Deus não depende de você. Deus não depende da sua adoração. É nós que dependemos deles. Se hoje, vamos pensar assim, se o cordão que liga nós a Deus e Deus a nós fosse cortado, somente uma dessa parte deixaria de existir, morreria. Somos nós. Não seria Deus. Deus não morreria se nós não tivesse. Até porque não dá nem para falar que Deus morre. Deus é Deus. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Deus não deixaria de ser menos Deus se nós deixássemos de existir. Então, nós devemos louvar e agradecê-lo, porque mesmo Deus não dependendo da nossa adoração, do nosso ato religioso, ele continua nos amando, nos mantendo vivo, cuidando e zelando. Então nós devemos entender que entender a seidade de Deus nos leva a uma posição de humildade. E isso é importante, muito importante, já que nós vivemos dias em que as pessoas costumam dar ordem em Deus, falar com Deus com um tom de autoridade, dizer que não irão fazer se Deus não fazer, né? Então nós vivemos uma época que falta humildade espiritual. Um outro ponto também que nos leva é a questão da dependência consciente da graça. Se Deus é absolutamente autossuficiente e nós somos absolutamente contingentes, a postura cristã apropriada é o reconhecimento contínuo de nossa dependência da graça divina. Não apenas para a salvação inicial, mas para cada instante de existência, sustento e capacitação espiritual. Nós devemos nos sujeitar, entender que nós precisamos de Deus a cada momento, a cada instante de existência. Caso contrário, nós sofreremos. Como João, capítulo 15, Jesus diz claramente, fazendo uma analogia à videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Vocês, se não estiverem ligados em mim, vocês vão morrer. O ramo não tem vida em si mesmo. Então, olha que coisa, né? A seidade de Deus. É de lá que extraímos vida. Então, perceba, o galho, ele só tem vida enquanto ligado à videira. É a videira que produz. Caso contrário, o galho, ele seca. Então, nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. E que é a boa vontade de Deus que nos mantém ligado a essa videira, tá bom? Um outro ponto interessante também é a segurança acerca da salvação. Sabemos que esse é um tema muito debatido, mas nós do meio reformado sempre cremos, acreditamos e abraçamos que Deus nos dá segurança na nossa salvação. E é justamente a imutabilidade que decorre da aceidade divina que garante que as promessas de Deus ao crente não estão sujeitas a uma flutuação, a um arrependimento ou a uma mudança de propósito. Aquele que prometeu permanece o mesmo desde a eternidade até a eternidade.
conferindo ali, né, a sua solidez inabalável, a esperança cristã. Então nós podemos ter uma esperança inabalável, uma solidez, podemos ficar sólido, firmes, porque o nosso Deus não muda, como nós lemos já Malaquias capítulo 3, versículo 6. Tá? Um outro aspecto muito importante é a confiança na questão da providência divina. Um Deus que não depende de circunstâncias externas para governar o universo é digno de confiança irrestrita, mesmo em meio às maiores adversidades. Então, um Deus que não depende de nada, um Deus que não depende da providência externa, mas ele em si mesmo é a própria providência, ele pode guiar a nossa vida mesmo em meio à adversidade. A providência divina não está à mercê do caos ou da limitação de recursos. Deus governa a partir de sua plenitude infinita. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 28 vai nos ensinar e nós vamos ler lá esse texto, tá bom? Romanos 8 e o versículo 28. Bom, Romanos 8 e o versículo 28 nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, dando continuidade, então, devemos sempre entender que precisamos viver de acordo à vontade de Deus, conhecendo a cada dia esse Deus que nos guarda e nos ajuda. Tá? Um outro aspecto também que nos leva a entender a grandeza desse Deus é a adoração que é centrada em Deus. Reconhecer a seidade de Deus, a seidade divina, reorienta a nossa adoração. Inclusive, nós podemos destacar aqui que muito hoje do que nós vemos sobre adoração tem um problema seríssimo, porque deixou de ver a seidade de Deus, quem é Deus, né? Então, hoje você percebe que a adoração, ela converge de forma mais antropocêntrica, né? Então, quando você reconhece a seidade divina, você acaba sendo, reorientado a uma adoração mais correta, bíblica. Ela deixa de ser um meio de suprir supostas carências de Deus e passa a ser a resposta gratuita e doxológica à plenitude que ele já possui em si mesmo. Adoramos não porque Deus precisa, mas porque ele é digno, como diz Apocalipse, capítulo 4, e versículo 11. Hoje, em tempos como esse, é muito difícil, já que as músicas são feitas para as pessoas. Então, no ambiente de culto, muitas vezes é normal, não que seja correto, tá? Mas quando você vai numa igreja hoje, é muito comum você ver uma pessoa cantando para outras pessoas e dizendo que aquele é um culto a Deus. É muito normal você ver pessoas falando que Deus vai fazer para outras pessoas. Então você percebe que é uma inversão, ou seja, o Deus que é grandioso, que é autoexistente, passa a ser o serviçal da igreja. Então você vê que as pregações, elas trabalham naquele ponto. Deus vai fazer, Deus está fazendo, Deus está cumprindo, Deus vai realizar. E aí o Deus, o ambiente de culto, se torna um lugar onde Deus serve pessoas, e não pessoas servem a Deus porque ele é soberano. Inclusive, se você parar para muitas pessoas na rua, parar para conversar com essas pessoas, por que você saiu da igreja? A maioria dessas pessoas vão dizer, Deus, eu não vi as promessas se cumprindo, eu ia para a igreja, as coisas só ficou pior, porque essa pessoa estava condicionando a sua permanência na igreja ao serviço de Deus. Se Deus me serve, eu continuo na igreja. Se Deus não me serve, eu abandono o espaço religioso. Então, é uma ausência da compreensão de quem se adora, a seidade de Deus. Então, quando eu entendo quem eu estou adorando, já não importa se acontece ou não acontece. Eu tenho consciência de quem Deus é. Já não importa se eu vou ver a promessa cumprir ou não.
porque a graça, a misericórdia desse Deus que é necessário, ele me chama à sua presença e eu sou um ser contingente, eu não sou necessário. Deus não precisa de mim, e mesmo assim, ele me chama para adorá-lo? Não, isso me faz ficar lá, sem ver ou vendo coisas acontecendo. É necessário entendermos isso. Então, na adoração, esse talvez também seja um dos grandes detalhes que nós enfrentamos hoje, quando as pessoas acabam desprezando uma adoração correta, porque inverte, não conhece a questão da santidade de Deus. Um outro ponto também que nós podemos falar é que quando nós trabalhamos e entendemos essa questão da santidade, ajuda-nos a combater ou ao combate ao antropocentrismo moderno. Bom, em uma cultura, como nós já estamos trabalhando esse assunto, em uma cultura que tem de colocar o ser humano e suas necessidades subjetivas no centro de toda a reflexão, ou seja, quando nos reunimos no ambiente de culto, em muitos espaços hoje que são chamados de igreja, o que é centralizado é a necessidade humana, a necessidade do alívio, a necessidade da cura, a necessidade da felicidade, a necessidade dos prazeres, a necessidade da boa estrutura financeira, material. Então você percebe, nós temos hoje uma sociedade que, se parar, eu vou falar religiosamente falando, evangelicamente falando, né, que se você parar para apresentar a santidade, e a maioria deles entender isso, muitos deles abandonariam a igreja na hora. Abandonaria na hora. Porque eles entenderiam que eles não podem dar nada a Deus. Com o seu dízimo você não compra a Deus. Com a sua oferta você não compra a Deus. Indo ao monte 30 dias você não compra a Deus. Você não compra a Deus com a sua oração mais prolongada. Você não pode fazer com que Deus te ouça mais porque você ora mais. Não, não é assim que funciona. Eu não estou dizendo com isso que você não deve orar. Ore, mas ore com humildade, sabendo que Deus não vai te ouvir mais do que ele ouve aquele que está orando há 3, 4 minutos, enquanto você está orando 1 hora. E Jesus disse isso muito claro, que não é por muito falar que seríamos ouvidos, tá? Então, numa sociedade que põe as suas necessidades no centro de toda essa reflexão, né, inclusive, dentro desse aspecto da reflexão religiosa, a doutrina da aceidade reafirma que Deus, e não o homem, é o centro de toda a realidade. A teologia, a adoração e a vida cristã devem ser teocêntrica e não antropocêntrica, recuperando aí a ênfase na soberania que caracteriza a tradição reformada, e não aí, né, que acaba sendo desde os seus primórdios, tá bom? E não essa questão do ser humano, né, que acaba sendo muitas vezes mimado. Felizmente, nós sofremos muito com essas questões de um ser humano muito mimado. Bom, seguindo aqui, nós já vamos concluir, né, a nossa aula de hoje. Essa é a segunda aula da parte 2, né, falando sobre a santidade. Bom, então, ao longo de toda essa aula, nós percebemos que a santidade divina sobre 4 perspectivas complementares. Por exemplo, nós percebemos suas definições etimológicas e conceituais, né, nós trabalhamos isso. Nós trabalhamos também sua fundamentação bíblica, como os textos de Êxodo 3,14 e também de João. Também analisamos Atos 17, né, percebendo que Deus ele não pode ser servido por mãos humanas, né, e nem mora em templos de homens. Ou seja, não adianta nós queremos construirmos estruturas para que Deus nos sirva, não, né? Deus ele é soberano, é sustentador. Nós também percebemos a importância da doutrina da aceidade e sua trajetória histórica desde Agostinho, e trabalhamos ali, terminando com Bavinck, né, falando um pouco sobre essas questões. E nós também analisamos aí as implicações teológicas e
pastorais, ou seja, como que essa doutrina ela é importante para nós, tá? E com isso podemos concluir com pensamento, né? Porque nossa viés de estudo é reformado, e não só reformado, mas reformado confessional, que a aceidade não é uma abstração filosófica desligada da fé viva, mas uma verdade profundamente bíblica e essencialmente, né, relevante. Deus é e por si mesmo, sem origem, sem dependência, sem limite. Esta verdade é sustentada e estruturada diante de todas as escrituras sagradas, e é justamente isso que estrutura todo o nosso ambiente de adoração cristão, né? Porque somente um Deus pleno em si mesmo é digno de ser adorado por aquilo que ele é e não apenas por aquilo que ele faz por nós. Como recorda Stefan Chernock, todo o universo, em sua vastidão e ordem, testifica de um primeiro ser do qual tudo mais deriva. E é diante desse ser absolutamente independente, autoexistente e pleno que a igreja se inclina para com todos, né, hoje e para todo o século, em adoração e confiança. Então, meu irmão, minha irmã, preste muito atenção quando você for tratar das coisas de Deus. Lembra sempre de ter essa reverência, porque você está diante de um Deus grande, autoexistente. Dito isso, nós concluímos nessa aula que é necessária a compreensão de que nós não podemos delinear Deus dentro da perspectiva da criação. Deus, ele é autossuficiente em si mesmo, é imutável, é eterno. Deus é o outro, além de nós. Ele não está na mesma perspectiva que nós. Deus nos vê de fora para dentro. Então, nós precisamos entender isso. E quando nós compreendemos isso, nós temos toda essa lição que nós tivemos tanto na adoração, tanto no nosso modo de ver e viver, a questão que Deus, ele é soberano, e é muito bom ter a consciência de que alguém, de um ser, de um Deus maravilhoso, que não precisa de nós, nos aceite, nos ame, nos cuide e zele de cada um de nós. Que Deus abençoe sua vida. Com isso concluímos a nossa aula acerca da aceidade. Então até a próxima aula, onde iremos trabalhar outros atributos de Deus.